recebendo aqui Neto Braga Jaguaribe, vem aqui fazer uma divulgação importante, obviamente, das lutas que ele, com alguns poucos, tem travado, e a gente tem acompanhado de perto essa busca, né? Primeiro pelo reconhecimento do trabalho deles, que é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? O Rio Jaguaribe é muito grande e o seu desprezo é muito grande também. Talvez o desprezo pelo Jaguaribe seja maior do que o seu tamanho. Mas o Neto tem lutado muito e a gente tem acompanhado isso, obviamente. E algumas pequenas conquistas vão acontecendo ao longo dessa batalha, né, Neto? E o Neto estava mostrando aqui agora que o governo do estado acabou de aprovar uma trilha histórica e ecológica no Rio Jaguaribe. De todas as lutas que você tem travado, Neto, conseguir que o governo do estado reconheça a importância do Rio Jaguaribe no Iguatu, criando essa trilha histórica e ecológica. O que é que, diante da luta, o que é que isso significa? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulinho, primeiramente pelo espaço, por esse microfone, e lembrar que, em verdade, nós começamos essa luta enquanto Associação de Idosos de Santa Edvige no ano de 2010, quando o professor Pinheiro foi vice-governador do estado pelo Partido dos Trabalhadores. Naquela época eu era secretário do Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores e idealizei o troféu Anteu ao gigante filho da terra e saí a propagar a nossa questão educacional, fazendo nascer uma contracultura do lixo. Eu fiz aonde? Fiz lá na região da Lagoa do Iguatu, da Lagoa do Baú, da Lagoa do Saco, lá no Sítio Minas. O professor Pinheiro, vice-governador do PT, nos deu condições, na época, juntamente com o deputado federal José Ayrton, e a gente fez uma bela homenagem àqueles gigantes filhos da terra, mostrando a necessidade da gente conhecer a nossa história, da gente valorizar aquilo que é nosso, consequentemente a nossa terra e os nossos mananciais hídricos. E eu levei propositalmente para a região da Lagoa do Iguatu, que é quem dá o nome à nossa cidade. De lá para cá eu não larguei mais a causa, né? Hoje não é mais o troféu Anteu ao gigante filho da terra. Hoje nós temos 5 projetos de educação ambiental, desde o Icatu Museu Vivo, nos Trilhos da Cultura, que a gente faz todo ano lá na estação ferroviária, que você esteve lá em janeiro, juntamente com o Dr. Savila Roca, nos prestigiando, honrando a nossa história, contando, como o próprio nome diz, nos Trilhos da Cultura. Lembrando a trilha, que era o Rio Jaguaribe, né? A estrada nova das boiadas. Lembrando a ferrovia, que era uma trilha de ferro, que chegou aqui em 1910 e hoje está aí sucateada. Mas lembrando também a trilha que todos nós temos que seguir, que é justamente uma cultura que respeite a nós mesmos, para que a gente possa se orgulhar daquilo que é nosso, né? Porque só conhecendo a gente pode amar, e só amando a gente pode salvar. O Rio Jaguaribe hoje na cidade do Iguatu é fechado por muros da hipocrisia. Você não desce nenhuma dessas antigas ruas e tem acesso ao rio. Você só vê o rio se for passando na ponte, saindo pro Icó. O resto, todas as antigas ruas que davam acesso ao rio, onde se descia para pegar uma ancoreta d'água, um galão d'água, quem não tinha as ancoretas, uma lata d'água na cabeça, quem não tinha um galão, hoje estão fechados, transformaram o rio em verdadeiro esgoto, num lixão a céu aberto, e ninguém diz nada, né? Então, em decorrência dessa luta, eu em 2017 recebi o troféu Antônio Zaranza, que é dado a nível de estado. Eu recebi em Fortaleza, no Auditório das Águas, a personalidades que tenham se destacado na luta pela ecologia, na defesa do nosso habitat. E naquele ano eu entrei, enquanto Associação de Idosos de Santa Edvige, no Comitê de Subbacias do Alto Jaguaribe. Entrei para levar a minha luta lá para dentro, porque só se discutia cota de água, liberação de água, quanto a quantidade de água tinha em açude tal, o quanto era que podia liberar, se era para criação de gado, se era para aguação do arroz, se era para matar a sede do animal. E não se discutia dentro do comitê o rio transformado em esgoto, todo tipo de podridão, e todo mundo fazia vista grossa. E eu comecei a bater nessa tecla. Dioturnamente, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.
2017, 2023. Em fevereiro desse ano, estiveram aqui na Unifique, com a doutora Sandra Belchior, algumas instituições, né? Como a Universidade Federal do Ceará, o COGÉ, o Comitê e o próprio governo do estado, à frente da COGÉ, e nós começamos já a ouvir e cada qual apontar o que é que podia ser feito enquanto o Rio Jaguaribe, né? Eles tinham um programa que iam discutir o Rio Jaguaribe, o que é que podia ser feito enquanto o Rio, de 2020 a 2050, nos próximos 30 anos. Então, naquele momento, eu lancei meus 5 projetos. Estava o pessoal de Fortaleza lá todo escutando. E eu apontei o Icatu Museu Vivo, nos Trilhos da Cultura. O projeto Abaeté, Homem Verdadeiro, aquele que termina com a cavalgada. Inclusive, vai ter início agora no próximo mês de agosto. Os Jardins de Aristóteles, com aulas empíricas e peripatéticas ali no Prado. E o projeto Dores do Êxodo, lembrando a grande tia de 74, onde faz a confraternização das vilas irmãs, Vila Neumann e Vila Centenário. E, na graça de Deus, foi a última reunião que nós tivemos, cada qual apontando o que achava que podia ser feito, o que precisava ser mudado enquanto Rio Jaguaribe. E quando foi a semana passada, eu recebi esse calhamaço de papel aqui. Luciano, você tem as imagens aí para colocar na tela, viu? São 72 páginas. Tá na tela aí, mano. Ó, 72 páginas. Na página 54, afirma. Aí, ó, tá na tela. Tá aqui. Na busca pela conservação dos recursos hídricos, também se faz importante ações de educação ambiental. Na gestão de recursos hídricos, a educação ambiental faz um chamamento a cada cidadão sobre a parcela de sua contribuição para o cuidado com a água, sobre a questão da quantidade de água disponível. Isso pode ser entendido como a possibilidade de consumo hídrico para atender às necessidades da população sem realizar desperdício. Quanto à questão da quantidade da água, a educação ambiental provoca os cidadãos a terem percepção da consequência dos atos como o descarte do lixo nas vias públicas, do óleo de cozinha e substâncias químicas e poluentes que chegam aos rios e aos reservatórios. Então, eu, graças a Deus, consegui, enquanto Associação de Idosos de Santa Edvige, e nessa luta de mais de uma década, foi em 2010 que a gente começou, colocar esses projetos de educação ambiental. Agora você diz, quando, Neto, isso vai acontecer? Bom, os mais de 40 membros presentes na reunião decidiram que não era prioridade. Não era prioridade porque era coisa de Neto Braga aqui no Iguatu. E prioridade era coisa que abrangesse o estado todo. Só que quando começou a discussão híbrida, né? Tinha uma professora lá da Universidade de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará, e eu disse a ela que educação ambiental não era coisa do Iguatu, não. Estava se acontecendo no Iguatu, mas o Papa Francisco já tinha lançado a encíclica verde e isso era coisa do mundo. Cada um de nós, enquanto cidadão, tem que se transformar num agente regenerador dos recursos naturais, num fiscal do rio. E era essa a minha intenção, levando o rio a ser frequentado o ano todo. Então a gente precisava dessa trilha e precisava dos projetos, que eu tinha 5 aqui e tinha realizado. A trancos e barrancos, mas tinha realizado. Agora, Neto, em que é que consiste, na verdade, a criação dessa trilha? A trilha vai passar a existir, ela vai ser implantada, e de que forma ela vai ser utilizada? Você não vê muita gente andando de bicicleta aí, sendo atropelado? Sim. Andando lá na beira do rio, não tem perigo de atropelo. Você vê famílias que passam o final de semana dentro de casa porque não tem pra onde ir. Vai poder ir pro rio, dar uma caminhada, ouvir o canto do sabiá. Paulinho, eu levei 40 alunos do 9º ano, não importa dizer a escola, para não humilhar. 40 alunos do 9º ano, depois de 1 hora andando dentro do rio, sofrendo o sol quente, eu levei para baixo de uma sombra e eles começaram a elogiar a sombra e eu dei água mineral para todo mundo beber e eles, ô sombra boa, ô sombra gostosa, ô vento bom. Eu digo, sim, mas que árvore é essa? 40 alunos, nenhum deles identificou um pé de juazeiro. Você acha que isso está correto? Você viver na sua terra, não conhecer seu rio, não conhecer sua fauna, não conhecer sua flora, você ser um estrangeiro em sua própria terra?
Você sabe falar inglês, francês e alemão? Aí o cabo tá numa moita vamos dizer aqui, de retirana dentro de um rio, você não sabe o que é? Pegar um cansação de primeiro. Você tá ouvindo como é as coisas? Então, meu irmãozinho, isso tem que acabar, a gente tem que conhecer. Eu tava com uma tropa de alunos na beira do rio e um rapazinho apontou, meu avô mora ali. Apontando pra Vila Neumann, nós estávamos debaixo da Ponte Férrea. Aí o outro perguntou, tu vai muito lá? Ele disse, não, dificilmente. Aí eu disse, teu avô mora ali? Ele disse, mora. Como é o nome do teu avô? Chubica. Não, eu tô perguntando é o nome, não é o apelido não. Não sei o nome dele não, todo mundo só chama de Chubica, é Chubica. O cara não conhece 2 gerações da casa dele, cara. E todo mundo acha a coisa mais natural. Só se pode correr atrás do dinheiro, só conhece o nome do patrão. Só se puxa o saco. Isso é falta de vergonha na cara, como dizia Capristano de Abreu, na Rua do Ouvidor. Rasgue-se todos os artigos da Constituição, escreva-se artigo 1. Todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara. Então a gente tem que amar o que é nosso. E amando e conhecendo a gente pode salvar. A trilha é justamente para isso, para levar todo o Iguatu para lá. Eu passo com 70, 80 cavaleiros dentro do rio. E é quebrando cerca de arame, já leva um alicate para cortar. Tu acha que isso é natural? Não. Quando é que você tem a pretensão, já baseado nessa aprovação do governo do estado, que essa trilha estaria disponível? Depois de muita discussão, tendo ela ficado, eu tendo sido o único que votou pela prioridade da trilha, no meio mais de 40 votos do Comitê de Subasteção Hidrográfica, e tendo começado a discussão, e a doutora reconhecendo a razão nos meus argumentos, ela disse, vamos levar essa questão do Braga Jaguaribe aí para média prioridade. Para média prioridade, porque isso também pode ser mudado de acordo com os anos e a mudança do pensamento da sociedade amanhã possa estar em prioridade máxima. Uhum. E hoje é média prioridade, ou seja, no que vai acontecer nos últimos 30 anos, de 20 a 50, média prioridade vai acontecer nesses 10, 15 anos. A gente imagina o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, onde a temperatura ambiente está chegando a 50 graus centígrados. Todo mundo dentro das lagoas, todo mundo dentro dos lagos, porque não aguenta a temperatura. E aqui nós enterrando as lagoas que temos, na ganância do imobiliário, né? Jogando os esgotos dentro do rio sem nenhum tratamento. Dentro das lagoas. Dentro das lagoas, tá entendendo? E o que é que acontece? Ninguém faz nada. Então isso é uma grande vitória. Na exposição do Crato, eu estive lá divulgando, todo ano eu vou divulgar a questão ambiental, porque o Crato fica sendo vitrine do Brasil. E lá eu encontrei 2 cantadores, Paulinho, 2 cantadores e aqueles velhos com mais de 70 anos com a viola naquele sol quente andando atrás que alguém desse um grito para eles mostrar o trabalho deles. Ninguém chamava e eu vi muitos assim daquele jeito, só se ou escutam aquelas músicas sertanejas lá do Goiás, do Mato Grosso. E eu chamei eles 2 para cá e ele disse, meu nome é Romeu Honório, e o outro disse, meu apelido é Ceará. Quando começou a rimar, disse que era natural do Iguatu. Eu disse, um conterrâneo meu. O Crato errou. O Crato era para ter uma barraca oferecendo um refrigerante, uma cerveja, um churrasco a todos os cantadores. Você está falando do Crato, fica diferente do Iguatu? Não, eu vou levar essa coisa pro Breno, pedir para ele fazer uma barraca aqui para receber nossos cantadores, nossos sertanejos que vêm apresentar a viola e ninguém escuta mais. A gente tem que abrir espaço para todos, Neto. Eu tô com o tempo estourado, mas o que você trouxe aqui hoje? Só queria lhe dizer. Não, antes eu quero perguntar o seguinte, o que é que você tem pendurado, esse monte de orelha que você tem pendurado no pescoço? Essas orelhas, Paulinho, é a nossa história. São vitórias impostas a essa hipócrita sociedade. No sertão se contava as vitórias assim, quando você vencia um inimigo poderoso, trazia a orelha. De brio, você arrancava a orelha dele e colocava no seu rosário, para rezar pela alma que você não queria que se perdesse. Mas para dizer a outro valente que viesse também com respeito, porque aqui também morava a coragem. Então cada projeto Anteu, cada Icatu Museu Vivo, cada projeto Abaeté que eu consigo realizar no meio de tantas dificuldades, eu coloco uma orelha no meu rosário. Gente, só para dizer que essas orelhas são de biscuit, viu? Por favor. É uma representatividade o que o Neto está dizendo aqui. Como o chapéu de revoltoso, né? Porque o vaqueiro é o explorado, trabalha de domingo a domingo, é o submisso, tá certo? O chapéu do revoltoso é esse aí, daquele que não comunga com o sistema, que pega da Lazarina Legítimo de Braga e vai atirar na canalha. É isso que nós temos feito com essa caneta. Nós queremos ir à inauguração dessa trilha, é uma conquista.
É uma conquista do governo do estado. Um trabalho que você vem demonstrando, né? E aí vai trazendo um, vai trazendo outro. E que Iguatu sirva de espelho para todas as cidades na ribeira do Jaguaribe. Com certeza. Não é isso? Obrigado, Neto, por sua presença, meu irmão. Muito obrigado, Paulinho.